Olá! Nessa antevéspera de Natal, nós vamos prestar uma homenagem a um dos maiores técnicos que este país já teve e também um grande ser humano, Tele Santana, que nos deixou no mês de abril. O que você vai ver agora é a reapresentação de um especial produzido pela nossa equipe naquela data. Prepare-se, é emocionante. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Tem a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim, com a roupa encharcada, a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar. Graças a Deus, eu sou querido em São Paulo, sou querido aqui em Minas, sou querido no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Todos me querem bem, porque também eu não faço pouco caso de ninguém, todos são importantes para mim. E eu me sinto satisfeito, orgulhoso e vaidoso até de ser querido dentro do futebol. Não faltam motivos para reverências. Pelé foi mais do que simplesmente o técnico da inesquecível seleção de 82. Foi exemplo de ética, respeito e honestidade. Eu abro o bico quando tem alguma coisa de reclamar, reclamo, falo mesmo. Tanta austeridade rendeu desafetos a Pelé, mas a legião de admiradores é bem maior. Acho que foi uma referência para mim da disciplina, da exigência realmente, da qualidade total. Eu me senti um privilegiado de estar sendo treinado por um rapaz, um senhor tão capaz como o Tele Santana. Eu tiraria o chapéu pro Tele em qualquer circunstância. Porque o treinador não é só aquele que conhece a parte técnica, é aquele que procura tirar do lado humano um pouco mais para acrescentar na parte técnica. O Tele sabia fazer isso. 26 de julho de 1931, Itabirito, Minas Gerais. Dona Corina dava à luz ao terceiro de seus 10 filhos. O menino nasceu no dia de Santa Ana, a padroeira dos avós. Como homenagem, recebeu o nome de Tele Santana Silva. Foi no pai que Tele encontrou todas as inspirações que o levaram ao futebol. Seu Zico é considerado até hoje o maior goleiro que já passou pelo Itabirense, o time local, e chegou a defender a seleção mineira. Seguindo os passos do pai, aos 8 anos, já ensaiava suas pontes na meta do Itabirense. Colecionou mais gols do que defesas e, por isso, foi deslocado para a meia-direita. Mas foi como centroavante que o menino Tele se tornou ídolo na cidade natal. É uma passagem, sim, uma passagem que foi marcante na nossa vida de jogadores. Foi quando nós disputamos com o Juvenil do Atlético, né, Tele? Nós disputamos, e o Juvenil do Atlético, que era dirigido pelo campeão, que era famoso, em Minas Gerais. Era uma equipe invencível, o Juvenil do Atlético era invencível. E nós disputamos uma partida com eles aqui no Campo Itabirense. E empatamos com ele. Empatando com o Juvenil do Atlético era vitória. Mas o Tele era bom de bola, e o Tele que fez o gol. Foi a minha paixão mesmo, futebol foi Itabirito. A grande paixão de Tele ficou para trás. Em 48, aos 17 anos, mudou-se com os pais para São João del Rei. Lá, seu Zico fundou o América Recreativo, onde, naturalmente, Tele deu sequência à carreira de jogador. Anos depois, já no Rio de Janeiro, foi reprovado no teste do Vasco. Tentou uma vaga no Fluminense, outra de suas paixões. Ali, numa partida pelo juvenil do Tricolor, fez 5 dos 9 gols do time. Saiu dali para assinar uma espécie de pré-contrato com o clube. Mas o Fluminense demorou a convocá-lo e seu Zico cedeu às pressões do Botafogo, que também queria o menino. Um mês se passou
e o Fluminense brigou por Telê. Acabou ganhando o direito de tê-lo na equipe. Assim, começava em 1950 a ser escrita uma das mais belas histórias do futebol brasileiro. Depois de alguns meses no time juvenil, em 1951, o técnico Zezé Moreira deu a Telê a primeira oportunidade no time profissional, só que na ponta. Naquele ano, conquistou o Campeonato Carioca e, na decisão contra o Bangu, marcou os 2 gols. Em 47, eu morava numa cidade onde eu nasci, Itabirito, próximo de Belo Horizonte, e eu fui a Belo Horizonte para ver um jogo do Fluminense, que eu era torcedor do Fluminense. E chegando lá, eu vi o jogo, o Fluminense ganhou 2-1, e eu saí correndo para a porta do hotel, onde alguns jogadores, como Castilho, como Orlando, Ademir, todos entraram, e eu não tinha coragem nem de chegar perto deles. Então, 4 anos depois, eu estava dentro do Maracanã, disputando um título a favor do Fluminense e decidindo o título pelo clube que eu gostava. Então, eu já me sentia ali realizado, a minha carreira realizada. Podia voltar para a minha terra tranquilo, que eu me realizei. Primeiro, vestir a camisa do meu clube. Segundo, decidi um título, fazendo os 2 gols pelo Fluminense. Estava realizado. Ele jogava no Fluminense e eu jogava no Palmeiras. E nós jogamos muitas vezes contra. Ele é aquele jogador dinâmico em termos de pegadas, de técnica. Ele era bem magrinho, era o fio de esperança e por isso ele era um jogador versátil, jogar pela ponta, pelo meio, voltando, sempre brigando no bom sentido, né? Brigando pela posse da bola e reclamando sempre reclamou, desde aquela época. Eu não me considerei um jogador de alto nível, eu sempre me considerei um jogador muito útil para um time. Eu trabalhava o tempo todo, eu não tirava o olho da bola. Então eu fui um jogador útil para o time e que lutava, mas lutava com a maior seriedade. Eu era incapaz de fazer uma firula para aparecer para a torcida, mas eu jogava para o time. Depois de vestir a camisa do Fluminense por 12 anos, partiu triste, sem a certeza do devido reconhecimento por parte dos dirigentes. Também defendeu Guarani, Madureira e Vasco da Gama, onde acabou encerrando sua carreira como jogador em 1965. Não basta ter sido um grande jogador, simplesmente jogador e para ser técnico. Ele precisa primeiro aprender a comandar. Então eu acho que qualquer jogador, ex-jogador, que quisesse seguir a profissão, ele deveria começar nas equipes de base. E foi assim que Telê começou, comandando o juvenil do Fluminense. 2 anos depois, já era campeão carioca à frente do time principal. No Atlético Mineiro, além de ganhar o estadual em 1970, quebrando uma série de 5 títulos do Cruzeiro, conquistou no ano seguinte o primeiro campeonato brasileiro da história. As equipes dirigidas por Telê se tornaram famosas pela ofensividade, grande marca do treinador. O Santos de Pelé foi a maior inspiração do mestre. Eu quantas vezes, como jogador mesmo, fui a campo para ver o Santos jogar. Porque era uma delícia ver o Santos jogar, o futebol que eles apresentavam. Telê Santana também ficou conhecido como disciplinador, perfeccionista, durão e até chato. No Botafogo, por exemplo, em 76, proibiu o jogo de cartas, bebidas e churrascos. Concentração só em lugares bem isolados. Alguns já trabalharam comigo, outros não trabalharam, mas todos têm condições de fazer aquilo que eu peço, que não é nada difícil. Os jogadores, você vai manter o teu estilo mesmo, durão, sério. É verdade, sério. E com a gente. Também, né? Nós temos uns princípios de futebol mais ou menos parecidos, só que eu não sou tão ranzinza que nem ele, não. Mas para falar do ranzinza, hoje os jogadores que jogaram com ele, que ele reclamava muito, falam a mim. Que pena que eu não tenho hoje uma pessoa igual a ele. Como ele sempre disse, né? Ele nunca foi chato porque ele estava pedindo alguma coisa para ele. Ele estava pedindo para que eu treinasse mais, para que eu melhorasse. Não para ele, mas para mim mesmo. Isso seria bom para mim. E eu soube entender isso. O Macedo chegou no São Paulo cheio de cabelo, com cabelo até
cabelo quase da Rapunzel caído lá embaixo. E o Tele olhou bem pra ele e falou assim: mas o que é isso? Mas eu falei: professor, eu fiquei 8 horas fazendo isso aqui, então você vai ficar 8 horas pra tirar agora. Pode ir tirar. Pô, no dia seguinte ele voltou careca, foi sem cabelo, sem nada. Eu não sou um carrasco, às vezes pareço, né? Olhando assim na televisão, pareço, mas não sou. Com 10 minutos de trabalho, a bola molhou e principalmente os atacantes começaram a evitar nos cruzamentos de colocar a cabeça na bola, porque estava pesada. Então ele reclamava muito disso. E ele estava no gol. E ele falou: todas as bolas que vierem na minha direção, eu vou tirar de cabeça para mostrar para vocês que a bola não mata. Mas foi incrível, quase todos os jogadores acertou a bola nele. E ele colocava a cabeça na bola. Terminou o último jogador, ele falou: agora vocês vão tomar banho. Só que acho que tanta bolada que ele recebeu na cabeça, ele começou, foi. Quando nós fomos ver, ele estava entrando no vestiário do visitante. Quer dizer, realmente foi uma passagem que marcou, né? Até chegar à seleção brasileira, Tele dirigiu o São Paulo, voltou para o Atlético Mineiro, passou pelo Botafogo do Rio, tirou o Grêmio de uma fila de 8 anos sem o título gaúcho e em 77 assumiu o Palmeiras. Não ganhou títulos no Alviverde, mas o time de poucos craques e muitos jovens, principalmente depois da goleada sobre o Flamengo de Zico no Maracanã, deixou maravilhados torcedores e imprensa esportiva. Aí o César! Tadã! Mendonça! Mas vai ele, rasteira a bola. Gol do Palmeiras! Carlos Alberto! Olha aí, é boa a posição de Baroninho. À direita ele vem correndo Carlos Alberto. Voltou o Baroninho, Pedrinho atirou. Gol do Palmeiras! É o terceiro de Pedrinho! Estamos chegando ao final da partida no Maracanã, quase 45. Baroni, boa bola, Zé Mário, tocou. Quarto gol do Palmeiras! Zé Mário de cabeça! Tele virou unanimidade nacional e recebeu o convite para assumir a seleção brasileira em 1980. Enfrentou muitas críticas no período que antecedeu a Copa da Espanha em 82, mas conseguiu classificar a equipe. Depois de um treino do Brasil para a Copa de 82, Tele repetindo a exaustão, certas jogadas, certos fundamentos. Quando acabou o treino, eu fiz para ele aquela clássica pergunta. Falei: Tele, depois de treinar tanto o time, na hora do jogo, estar no banco faz alguma diferença? Ele olhou para mim e falou assim: Juca, bem da verdade, o que eu gostaria de poder fazer é, depois de treinar o time, em vez de ir para o banco, ir para a arquibancada e me deliciar com o que esse time é capaz de fazer. A história do futebol, a seleção do Tele Santana de 82 acabou marcando muito mais do que a seleção do Parreira, que ganhou o Tetra nos Estados Unidos. Saiu o Brasil. Movimentação brasileira no recuo para Toninho Cerezo. Do lado esquerdo, Cabrini se aproximou. Cruzamento é perigoso. Gol de Paulo Rossi para a Itália. Num cruzamento. Daí para Serginho. Lutando contra 3 italianos. Ganhou. Olha o gol, Serginho bateu, passou fora. Toninho Cerezo. Na indecisão, Paulo Rossi fugiu, bateu. Gol da Itália. Mas numa brincadeira da zaga do Brasil. Que facilidade. Que facilidade. O Júnior. Falcão desceu. Lançamento é para ele na área. Bateu cruzado. Atenção. Passa tirando a tinta. Habilidade. Uma bomba no canto direito deste grande goleiro Zoff. 2 para o Brasil. 2 para a Itália. Parte o Brasil. Lá vai Toninho Cerezo. Leandro. Olha o Cerezo de novo. Lá vai Cerezo. Leandro pelo comando. Paulo Isidoro pode ser acionado. Leandro. Zico. Vai Zico. Vai Zico. Bateu. Tiro de meta para a Itália. Bateu bem aberto. E o gol de Paulo Rossi. Gol de Paulo Rossi.
dentro da pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Terceiro da Itália, Paulo Rossi. Na marca dos 30 minutos. A seleção brasileira fez um bom trabalho. O pessoal aqui no Brasil não sabe reconhecer isso. Só quer vitórias. Se ele não ganhou na Espanha, ele pode ganhar no nosso coração de todos. Ele não ganhou na Espanha, mas ganhou no nosso coração, que eu acho que eles jogaram muito bem. Agradeço à torcida brasileira, em nome de todos, por reconhecer que os jogadores fizeram o possível, toda a comissão técnica, a direção, para trazer esse título. Mas, infelizmente, o futebol nos reserva certas coisas que a gente fica, às vezes, sem entender. O técnico Tele Santana vai continuar, né, presidente? A meu ver, ele deve continuar esse trabalho que ele está fazendo. Não adiantaram os apelos de Giolite Coutinho nem da opinião pública. Tele foi trabalhar no Al Ahly da Arábia Saudita e deixou por aqui a promessa de que nunca mais voltaria a dirigir a seleção. Não sustentou sua posição e conseguiu uma licença no clube árabe para classificar o Brasil para a Copa de 86, mas não pôde continuar. Bom, infelizmente, os diretores do Al Ahly, a quem eu dirijo na Arábia e tem ainda um contrato em vigor, eles não permitiram que eu saísse antes do término do contrato. Então eu levei ao conhecimento dos dirigentes da CBF que não havia mais possibilidade do meu retorno. Depois de 3 horas de reunião no 9º andar da CBF, definiram um novo técnico da seleção brasileira. E como técnico, Tele Santana. Não estava disposto a dirigir a seleção brasileira agora na Copa do Mundo. E eu, então, depois de insistentes pedidos de todos aqueles que acham que eu poderia fazer um novo trabalho bom na seleção, eu resolvi aquecer e atendi ao chamado. Aqueles jogadores com mais de 30 anos... Fala um de cada vez. Então vamos lá. Aqueles jogadores com mais de 30 anos, aos quais o Zagallo fez restrições recentemente, você faz restrições a eles também? Se você tem acompanhado as minhas respostas, tem ouvido sempre que eu nunca falei em idade de jogador. Para mim, o jogador tem ou não tem condições de jogar. Tele Santana montou outro grande time para a Copa de 86, pontuado por algumas das estrelas que brilharam no Mundial da Espanha. Os críticos de plantão não o pouparam e o acusaram de escalar uma seleção velha. O time de 82 ele foi formado durante 4 anos. O time de 86, primeiro, o Tele não trabalhou esse período, esse intervalo de tempo, né? Ele pegou o time nas eliminatórias. Nós tivemos muitos problemas físicos. O Zico tinha saído de uma cirurgia, o Falcão também estava com problemas físicos. Eu, durante a preparação, também passei esse tempo todo lesionado. Eu acho que só fui para a Copa por insistência do Tele, porque ali, naquele momento, eu não merecia mesmo. O Brasil passou invicto pela primeira fase sem tomar um gol sequer. Nas oitavas de final, foi a vez de golear a Polônia, vitória que encheu a torcida de esperança. Nas quartas de final contra a França, mais uma decepção. O gol de Platini, a chance desperdiçada por Zico, a eliminação na cobrança dos pênaltis. Luciano Duarte de Itapetininga, interior de São Paulo, pergunta assim, quando é que você sofreu mais? Foi na Copa de 82 ou foi na Copa de 86? Você sentiu fracasso maior em qual? Não, eu não senti fracasso, não. Eu senti uma desilusão por ter perdido as 2 Copas com 2 boas equipes. E mostraram um espetáculo que nós mostramos. Nós não chegamos à semifinal, naquela primeira Copa já tínhamos feito 15 gols. Nós não chegamos à semifinal, já tínhamos feito 10 gols, não tinha sofrido nenhum quando jogamos com a França. Então, isso às vezes entristece a gente, porque era um futebol bem jogado, uma boa equipe. Qual é a seleção ideal para você? Essa pergunta sempre foi feita a mim e eu sempre respondi que eu não tenho seleção Enquanto ideal. Comentarista, enquanto apreciador de futebol? Não, eu não tenho a minha seleção e graças a Deus não tenho que pensar nisso, porque já pensei muito e se eu tenho alguns cabelos brancos foi exatamente de ter pensado tanto como é que ia escalar, como é que ia treinar para conseguir fazer o melhor para o futebol. Tele teve mesmo muitos motivos para sua tensão. Sua rigidez não poupou nem os ídolos da torcida. Vários são os casos. Afastou Éder Aleixo no Grêmio porque ele se recusava a treinar fundamentos. No Palmeiras, Jorge Mendonça só pensava em atacar
não queria marcar de jeito nenhum. Perdeu a condição de titular. Eu não admito indisciplina. Um profissional tem que zelar pela sua profissão e querer sempre o melhor. E querer melhor não é cometendo indisciplina. Ele saiu da concentração, ele fez tal. Mas eu fiquei com um peso na consciência. E se eu tirar e o time não ganhar? Os próprios jogadores vão me condenar. Então eu reuni os jogadores sem ele presente. Reuni todos eles. Disse, olha, se passa isso, o meu desejo é cortá-lo. Um homem como esse não merece estar no meio de vocês, que estão se cuidando, estão treinando e tal. E eu vou deixar vocês à vontade para decidir. Quando eles me chamaram, voltei e disse, olha, nós decidimos que ele deve jogar perfeitamente. Ele vai jogar. Jogamos e perdemos. Durante as eliminatórias da Copa de 82, Tita negou-se a jogar na ponta. Nunca mais foi chamado por Telê. Serginho tomou gelo em algumas convocações depois de ter chutado a cabeça de Leão num jogo pelo Campeonato Brasileiro. Renato chegou atrasado à concentração e foi cortado do grupo que disputaria a Copa de 86. Leandro, segundo Telê, o maior lateral direito na época, foi solidário e também não viajou. Eles deviam, antes de cometer os erros, pensar um pouco nos companheiros, na comissão e em toda a diretoria e no povo brasileiro, que está de longe aguardando os nossos treinamentos, fazendo tudo para que nós consigamos mais uma Copa do Mundo. E eles não pensaram nisso, eles só pensaram neles. A quebra de braço entre o jogador Miller e o técnico Telê Santana começou logo após a vitória de ontem contra o Nacional de Medellín pela Supercopa. Diante da maratona de jogos que o tricolor está vivendo, a ordem era retornar à concentração logo após a partida. Telê Santana ficou à espera de Miller até 1:45 da manhã. Como ele não apareceu, mandou fechar os portões. Se a diretoria até tentar uma punição mais branda com o Miller, você pode até deixar o São Paulo? Mas se for o caso, deixa. Telê sempre foi bastante rigoroso em relação às coisas em que acreditava. Violência e deslealdade nunca combinaram com a arte que ele sempre sonhava para o esporte mais popular do mundo. Queria até fazer uma pergunta aqui. Temos dois jogadores aqui que eu considero ótimos jogadores, mas que batem muito e batem. Tanto o Galo como o Zé Elias. Eu queria saber deles se isso é mandado, ou se eles jogam assim, ou se alguém os ensinou a jogar assim. Porque se eu dirigisse um dos dois jogadores, eles não fariam o que eles fazem hoje no futebol. Algum técnico já pediu para você? Nem que tivesse pedido, ele não diria. Não diria. Não, eu sou homem suficiente para falar. Se me tivesse me pedido, eu falava. Só que... Mata a jogada? Pega? Não, eu nunca disse isso para um jogador nosso. Não, ele chegar junto. Eu nunca disse chegar junto, matar a jogada. Eu nunca disse isso para um jogador nosso. Para mim, nenhum treinador também chegou a falar isso para mim. Não matar a jogada, não? Não, para mim não. Ele me admira muito falar que eu sou jogador desleal. Sendo que eu não machuquei ninguém. Às vezes é. Você não precisa matar ninguém para dizer que é. Acho que um jogador desleal, o senhor mesmo tem um exemplo do seu time que teve jogador que saiu no tapa dentro de campo. Errado, pô. Mas eu condeno todos eles. Mas eu condeno todos eles. Foi o único treinador que eu trabalhei que nunca chegou, olha, para uma jogada, faz uma falta no companheiro, no adversário. Telê era tão feroz em relação à violência quanto com os maus árbitros. Nunca economizou nas críticas à categoria mais polêmica do futebol e, por isso, nunca foi poupado por ela. É mais um aparecido que vai aparecer às minhas custas. Ele me expulsando de campo, ele aparece. Eu diria que, por pior que fosse o palavrão que eu tivesse dito, não seria tão grave quanto foi a agressão que sofreu o Juninho. Então, é preciso que, antes de mais nada, que vejam o tape, da comissão de arbitragem, os diretores da federação, todos, que vejam isso primeiro, para punir primeiro ele, para depois ver o que pode fazer comigo. Se acontecer alguma coisa dentro de campo que não me agrade, eu não vou dar mais o gosto a eles de fazer o que eles querem, que é me expulsar do campo. Eu não vou dar mais esse gosto a eles. Eu saio antes que eles me expulsem. Eu sei se cometi algum erro ou se não cometi. E se eu cometer um erro, eu sou capaz de vir aqui pedir desculpas com quem eu cometi esse erro.
Mas eu não fiz absolutamente nada. Nunca chamei ninguém de ladrão, não tenho uma entrevista, não falei em microfone, não chamo de ninguém de desonesto, nada disso. Eu acho que ele entra premeditadamente, às vezes, para apitar mal um jogo em benefício de um outro. Então essas coisas eu reclamo. E não vou parar por causa disso, não. Se amanhã eu tiver que parar com a profissão, eu paro também, porque eu já fiz muito pelo futebol e outros que façam, porque a minha carreira está chegando ao fim. Não sem antes viver seu momento mais vitorioso no futebol. No próximo bloco, Tele Santana coloca o São Paulo na galeria dos maiores clubes do mundo. Grandes momentos do esporte, hoje apresentando um especial sobre Tele Santana, que nos deixou em abril deste ano. Agora você fica com a última parte do programa. Tele Santana não abria mão de defender suas convicções. Na estreia do programa Cartão Verde, aqui da TV Cultura, em 7 de março de 93, a mesa de gala foi formada pelo próprio Tele e por Carlos Alberto Parreira, na época técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Veja no que deu. Queremos deixar claro aqui se tem realmente alguma diferença entre os dois, para ficar bem claro. Não, é entre posições. Se está prejudicando o time que eu estou dirigindo e foi prejuízo, um caça-níquel jogar lá no interior, não sei de onde, e fazer o jogador viajar às 6 horas da manhã até 3 horas da tarde aqui, é prejuízo para nós, pô. Então eu vou chiar sempre. Eu não concordo quando o Tele diz que é caça-níquel, porque ele também fez muito caça-níquel quando era técnico da seleção. Não, eu não tinha isso, não. É importante parava o campeonato, quando nós jogávamos, parava o campeonato. Não era ótimo, assim, é o que nós estamos querendo. Então faça isso, é o que nós estamos querendo, então, que pare o campeonato. Isso, então é importante que a seleção jogue. Porque se ela não jogar, pelo menos a cada 2 meses, você não tem condição de formar um time. Se o Tele estivesse do lado de cá, ele faria a mesma coisa. Ele vai procurar o melhor para a seleção, como nós estamos procurando. O culpado da história é o Tele, porque tem os melhores jogadores, é isso? Eu acho que sim. O São Paulo está aí numa fase excelente. Tele? Eu acho que ele até tem que se sentir orgulhoso que esse trabalho todo foi feito pelo São Paulo, por ele lá no São Paulo. É bem diferente, é orgulhoso, bem diferente. Eu gosto quando o jogador vai convocado, mas não que nos prejudique. Esse meio do futebol é um meio corrupto, é um meio indecente, Tele? Alguma coisa de errado existe. Só que eu não posso dizer o fulano roubou, ciclano é ladrão, eu não posso dizer isso. Quem dera que eu tivesse provas para apresentá-las no momento desse. Porque eu acho que o futebol não é lugar para ladrão, não é lugar para aproveitadores, não tem lugar para paraquedista no futebol. Então, paraquedista? Não, o paraquedista é aquele que entra sem ter nada com o futebol e que quer viver dele. Antes de passar a palavra para o Cacildo Andrade, eu queria que você respondesse aqui o nosso telespectador, o senhor Alfredo Torres, de São Paulo. Diz assim, você falou agora sobre paraquedista do futebol. Ele manda perguntar a você se você considera o Ricardo Teixeira um paraquedista. Considero. Acho que é porque ele nunca viu no futebol em coisa nenhuma, só vi na CBF, só apareceu na CBF. Ele caiu dentro da CBF, não sei mais nada dele. Eu sou de Minas, ele é mineiro, nunca tinha ouvido falar nome dele lá no Cruzeiro, no Atlético, no América, que são as 3 equipes de Belo Horizonte, nunca ouvi falar o nome dele. Então é um homem que caiu ali dentro. Pacaembu, por exemplo, lá não é lugar de show, é lugar de futebol. Então não pode estragar o gramado botando show lá dentro do gramado. Então isso é que prejudica e preocupa. Nós não vamos no palco para jogar futebol. Só pode falar em sexo quem já viveu. Quem não viveu o problema não pode falar. Eu, por exemplo, como jogador, acho que fui jogador, acho que o sexo antes do jogo, um dia antes, por exemplo, não faz bem, eu acho que não faz bem. É um desgaste muito grande do jogador e que esse desgaste vai refletir lá dentro do campo. O problema da bola é escolher a melhor, mas escolher não é o dirigente escolher porque eles não sabem nada. Me parece que esse negócio de bola, alguém leva vantagem. Depois da Copa do Mundo de 86, Tele, de novo, prometeu se aposentar e, mais uma vez, não aguentou ficar longe dos gramados. Voltou para o Atlético Mineiro em 87 e, na fase final da Copa União, deu de cara com um de seus desafetos. O Galo enfrentou o Flamengo de Renato Gaúcho, que havia sido cortado por Tele na Copa de 86. Renato foi o herói do jogo, vencido pelo rubro-negro por 3-2.
Parte da crônica esportiva não perdoou e, pegando carona na coincidência do placar do jogo com a Itália em 82, deu a Telê o apelido de Pé Frio. Nem o 32º Campeonato Mineiro, conquistado em 88 com o Atlético Mineiro, foi suficiente para acabar com a fama incômoda. Essas coisas não mexem com você? Ou seja, essa campanha de pé frio, gol, essas coisas durante o campeonato? No princípio, não mexe um pouco com... No princípio, sim. Depois, não. Eu vi que era obra de alguns inimigos gratuitos que eu tenho, infelizmente tenho na imprensa, lamentavelmente. Quem conhece a minha vida profissional sabe muito bem quantas vezes fui campeão, quantas vezes eu decidi títulos a favor como jogador e depois passei a técnico e muitas vezes decidimos títulos. Recentemente, o mais recente foi o Atlético e Cruzeiro, nós ganhamos de 1-0, uma decisão, mas eles se fazem desentendidos e passa sempre uma imagem para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor, que eu sempre perco. Talvez porque tenhamos perdido 2 Copas do Mundo e então eles acham que perder 2 Copas do Mundo é perdedor. No segundo semestre de 88, Pelé estreou no Flamengo, o arquirrival do seu amado Fluminense. Gostou do novo uniforme? Gostei, claro. Esse agora são as minhas cores, essas agora. Vamos lutar por ela. Na Gávea, encontrou Zico, a quem admirou por toda a vida, mas também deu de cara com Leandro e Renato. Não ganhou o Brasileiro daquele ano e, pior, perdeu a final do Campeonato Carioca de 89 para o Botafogo, que amargava uma fila de 21 anos. Para piorar a situação, Renato não se conformou com a reserva e, depois de desentendimentos com o craque, Tele Santana acabou deixando o Flamengo. Voltou ao Fluminense com a missão de livrar o time do coração do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Não conseguiu. Esse foi o último ato de Telê ao lado do querido tricolor. Em 1990, comentou a Copa da Itália para o SBT e logo depois do Mundial voltou a trabalhar num Palmeiras tenso e abalado por 13 anos sem título. Telê não conseguiu ajudar. Assumiu o São Paulo no meio do Campeonato Brasileiro de 90. Chegou a disputar a final com o Corinthians, mas perdeu. A fama de pé frio voltou a rondá-lo. O que ninguém sabia é que as derrotas seriam fatos raros para Telê daquele dia em diante. Em 1991, de novo, o São Paulo estava na final do Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o forte Bragantino do técnico Carlos Alberto Parreira. No primeiro jogo, em casa, vitória magra por 1-0. A partida de volta foi na casa do adversário. Telê acordou cedo e muito bem humorado. Com um grupo de velhos amigos que incluía o seu irmão mais novo, Tele Santana conversou, ouviu e contou histórias. Leu sobre ele mesmo nos jornais, mas não falou com os jornalistas. Os amigos falaram por ele. Como é que ele está hoje, nesse dia da decisão? Não noto diferença nenhuma. Bastante otimista, mas não diferente. É sempre a mesma coisa. Na Copa do México, ele estava mais apreensivo, mais nervoso, porque as cobranças eram muitas injustiças foram cometidas contra ele. Sempre com a camisa cor de laranja da sorte, Telê terminou a manhã praticando um esporte que aprendeu nas intermináveis horas de concentração, a sinuca. Em dupla com o irmão, Telê mostrou que entende da arte. Bateu seus adversários por 32 pontos de diferença. Essa vitória serviu como uma espécie de sinal de que as coisas iriam correr bem nesse domingo. Telê não escondia seu nervosismo. Era a chance de calar definitivamente seus inimigos no futebol. Naquele dia, para o mais ofensivo dos técnicos, mesmo um placar sem gols seria motivo de festa. Eu acho que só quem passa por ela é que sabe definir. Tá chorando, Telê? Tá chorando, Telê? E nós oferecemos isso ao Telê. Ele merece, ele foi demais.
Daí pra frente, Telê não conseguiu mais contar as glórias. Foram tantos títulos juntos que a gente não sabe o número exato, o número certo de títulos conquistados. Os mais importantes foram 2 campeonatos paulistas, 2 Libertadores e 2 mundiais interclubes. O São Paulo de Telê Santana ainda hoje é reconhecido como uma das grandes equipes do futebol brasileiro, ao lado do Santos de Pelé e do Flamengo da era Zico. A minha alegria é sempre quando eu obtenho uma vitória. Uma vitória é sempre uma alegria. E uma vitória que representa o bom futebol. Não é simplesmente dizer ganhamos, está bem. Não, é jogar e jogar bem e provar que é o melhor. Isso me satisfaz e me alegra muito. Cruzamento do Adilson, tá na área, dominou Palhinha, limpou o lance, boa bola, boa jogada com o Cafu, derrubado, pênalti! Tá marcado o pênalti do São Paulo! Vai tomando posição Raí, expectativa geral, partiu Raí, vai marcar, gol! Do São Paulo do Morumbi. Apita o árbitro. Fim de partida no Morumbi. Lamentavelmente, a decisão pelo regulamento da Libertadores será em disputa de penalidades máximas. Partiu para a bola o argentino, pé esquerdo na trave. É um momento do São Paulo. Vamos acompanhar a cobrança, pé esquerdo. Defendeu o goleiro. Vai para a cobrança, Gamboa, tá 3-2 para o São Paulo, partiu Gamboa, Zete! O título fica no Brasil, é do São Paulo! Com 10 jogadores o Barcelona, 1 para o Barcelona, 0 para o São Paulo. Boa bola do Palhinha para o Miller, vamos à velocidade, vai para a grande área, só ganhar do Ferrer. Bom lance, Miller, bom lance, olha o gol, gol! Vamos ver, olha a barreira, olha a feição do Raí, o vento é contra, viu, amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto, olha o Raí, gol! Aquela falta era uma falta que a gente vinha ensaiando há muito tempo, né? O Telê insistia no treinamento, só que nunca tinha dado certo, né? E o Telê mesmo disse, né? Logo depois da final, ele citou, né? Que a gente trabalhou muito essa falta que nunca tinha dado certo. E ele falou que parecia que estava escrito, que estava aguardando para aquele momento. Fechamos com chave de ouro um ano que talvez na história do São Paulo tenha sido o melhor. Eu não tive em nenhum clube um ano tão bom quanto esse. Ele me deu uma dura uma vez que eu fiquei pequenininho, rapaz. Ele chegou e falou, pô, não é possível, você não sabe passar, você não sabe cabecear, você só corre. Não é possível que você vai jogar no time assim. Eu falei, não, eu vou treinar, eu vou melhorar, pode ter certeza que o senhor vai ainda falar pra mim que eu sou o melhor passador desse time. E isso realmente aconteceu. A faixa de campeão foi ele que me deu. No final de 1995, Telê sentiu-se muito mal. Uma isquemia cerebral o afastou da profissão por quase 2 anos. Em 96, aceitou o convite para voltar ao Palmeiras. Eu estava louco já para voltar. Eu nunca fiquei um tempo tão grande assim sem trabalhar. Está longe de pensar em aposentadoria, em ficar longe do esporte ainda. Ainda é cedo ainda. Mas não chegou a assumir o time. Telê, que tantas vezes ameaçou deixar o futebol, acabou barrado pela doença.
uma carta eletrônica enviada à TV Cultura logo depois da morte de Pelé, o técnico argentino e amigo pessoal César Luiz Menotti, campeão do mundo em 1978, disse que a herança deixada por Pelé é ter se comprometido a fazer as pessoas felizes com o futebol que propôs, cheio de sabedoria e sensibilidade. Uma herança que permanece viva nas jogadas de cada um dos times arquitetados pelo mestre. Era uma promessa que eu tinha feito a mim mesmo, de um dia fazer uma homenagem, ou prestar uma homenagem a um homem que foi um dos meus ídolos na música, que foi Ataúfo Alves, como compositor e como cantor. E eu fui lá na cidade e tive o prazer de, na praça principal, com todos os moradores da cidade, nós cantamos. O que eu queria era fazer isso. Todos vão recordar quando começarem a cantar, lembram exatamente da letra, e é uma música muito cantada em serestas também. E saudades da professorinha que me ensinou o beabá, onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Onde andará? Eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia, jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Fiz da vida o que eu quis fazer, não posso me queixar de nada. Desde menino eu pensava em jogar futebol e acabei jogando futebol. E da profissão de atleta profissional passei a técnico, fazendo também o que gosto. Então o homem que tem tudo isso, que se realizou na vida, fazendo tudo aquilo que desejava, é um homem feliz, e por isso eu sou feliz. E ainda por cima mineiro, né? É mineiro, é mais uma felicidade aí, e não é para todo mundo, não. Da cidadezinha onde eu nasci, ai meu Deus, eu era tão feliz. No meu pequenino aí. Por hoje é só. Voltamos no próximo sábado com um especial sobre poesia e futebol. O poeta em questão é o maranhense, carioca, torcedor do Vasco da Gama, Ferreira Goulart. Um abraço para você, ótimo Natal, tchau! Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Tem a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim, com a roupa encharcada, a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar.